Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Hoje vou falar sobre o IRS. A declaração de IRS está já em curso o prazo da sua entrega. Começou no dia 1 de abril, termina no dia 30 de junho. Vamos fazer uma abordagem ao portal das finanças, uma simulação da entrega de uma declaração e depois vamos analisar a simulação de liquidação produzida pela autoridade tributária. A Certform Escola de Formação Prática é uma entidade certificada pela DGRT em 13 áreas de formação e atualmente desenvolvemos um vasto leque de cursos através da modalidade e-learning e live streaming. Sendo a formação online, ela pode ser feita a partir de qualquer parte do país, ela pode ser feita a partir de qualquer parte do mundo. Para ter acesso aos programas de formação que atualmente desenvolvemos, pode consultar o site da Certform em certform.pt. E em certform.pt, na área de e-learning e live streaming, terá acesso a toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos, quer em e-learning e também em live streaming. Cursos como contabilidade e fiscalidade, gestão fiscal, finanças empresariais e fiscalidade aplicada, análise económico-financeira de empresas, técnico de contabilidade e administração empresarial com informática aplicada, direito de trabalho, processamento de salários, elaboração e análise de projetos de investimento, controle de gestão, contabilidade, custo e orçamental, Excel para financeiros, gestão do marketing digital, organização e gestão de eventos, gestão da qualidade e auditorias internas, HACCP, na área do desenvolvimento pessoal, o coaching, liderança, motivação e gestão de equipas e programação neurolinguística para o alto desempenho, são alguns dos percursos formativos que atualmente estamos a desenvolver. Poderá solicitar informações detalhadas através do geral@certform.pt ou contactando-nos através dos telefones que estão no site da Certform. Bom, vamos então falar sobre o IRS. Eu tenho aqui um caso prático que hoje vou trabalhar a partir do portal das finanças quanto à entrega da declaração modelo 3. Um sujeito passivo, estamos a falar de um sujeito passivo solteiro, cujo rendimento bruto do trabalho dependente, que é a chamada categoria A, foi 19.200 euros. Ao longo do ano, pelo mecanismo da retenção na fonte, o IRS retido pela sua entidade patronal e já entregue ao Estado, 3.667,20. IRS retenção na fonte é um adiantamento que é feito ao longo do ano. Depois, a segurança social a cargo do próprio trabalhador e que corresponde a 11%, o trabalhador 11%, a entidade patronal 23,75%, aqui interessa-nos a parte do trabalhador, 11% dos 19.200, 2.112 euros. Outro dado é que este trabalhador, face à profissão que ele desenvolve na sua entidade patronal, é obrigatório que ele esteja inscrito numa ordem profissional.
e a ordem profissional à qual ele pertence cobrou-lhe, em cotas, durante o ano, 190 euros. Depois temos aqui alguns dados, mais que daqui a um pouco eu vou explicar, mas vamos já partir para a análise da declaração modelo 3 e respectivos anexos relativamente a este caso de IRS. Por isso, aquilo que nós temos que fazer, e no caso concreto aquilo que terá que fazer para entregar a sua declaração de IRS, é começar desde logo por aceder ao portal das finanças. Nós começamos por aceder então ao portal das finanças, fazemos o registro, iniciamos, no caso, a sessão, e após iniciarmos a nossa sessão, com o número de identificação fiscal e a respectiva password, podemos, nos serviços frequentes, clicar em IRS, entregar. E, a partir daqui, surge no portal das finanças, do lado esquerdo, a opção IRS automático e do lado direito, entregar declaração. Atualmente, a autoridade tributária permite o IRS automático, em que será necessário confirmar a declaração. Se eu, para este sujeito passivo que vou tentar agora, ou que vou preencher a sua declaração de IRS, se eu tentar enviar o IRS automático, ele dá-me uma mensagem. Por não reunir todas as condições previstas para ser abrangido pela declaração automática de rendimentos em 2020, deve proceder à entrega de uma declaração de IRS modelo 3 nos termos gerais. Significa que, por vezes, vai surgir esta informação porque, no nosso caso concreto, ou no seu caso concreto, a sua declaração é um pouco mais complexa, exige que venha a preencher mais alguns quadros ou fazer determinadas opções que efetivamente exigem que a preencha mesmo. E, portanto, aí não pode enviar através deste mecanismo do IRS automático. Tudo o que nós temos a fazer é clicar em entregar uma declaração de IRS modelo 3, ou, anteriormente, já poderíamos fazer a entregar declaração. E vamos por este caminho, porque não haverá um total automatismo. Mesmo assim, já muito virá pré-preenchido. Quando assim o fazemos, surge-nos, então, o preenchimento da declaração de IRS. Já está muito pré-preenchida, e já vamos ver. Temos então a folha rosto, no caso concreto deste sujeito passivo, o anexo A, porque vimos ainda agora que ele tem rendimentos do trabalho dependente, e quem tem rendimentos do trabalho dependente tem que apresentar o anexo A. O anexo A servirá para rendimentos do trabalho dependente categoria A ou rendimentos de pensões categoria H. Havendo deduções à coleta e despesas e benefícios fiscais, teremos que apresentar o anexo H. Por defeito, já aparece neste sujeito passivo a folha rosto ao modelo 3, o anexo A e o anexo H ao modelo 3. No entanto, existem aqui uma série de anexos que poderão ser obrigatoriamente preenchidos. Quando os sujeitos passivos ou o sujeito passivo apresenta rendimentos da categoria B, a categoria B é o trabalhador independente, os rendimentos empresariais e profissionais, o anexo B é o anexo que terá de ser preenchido para quem esteja em regime simplificado. Quando os sujeitos passivos da categoria B tenham uma contabilidade organizada, ou porque é obrigatório para eles, ou porque assim optaram,
A contabilidade organizada para os trabalhadores independentes passa a ser obrigatória quando no ano anterior ultrapassam os 200 mil euros em termos de volume de negócios. Será o anexo C. O anexo D será para o regime da transparência fiscal. Quem tiver rendimentos de capitais terá de apresentar o anexo E em determinadas circunstâncias, porque aqui existem opções por englobamento, não englobamento, e quando se opta por não englobar um rendimento da categoria E que está sujeito a uma taxa liberatória, não se entrega a declaração. O anexo F para os rendimentos prediais, os rendimentos das rendas, por exemplo, os senhorios. Depois o anexo G para as mais-valias e outros incrementos patrimoniais. Este anexo G será obrigatoriamente preenchido se, por exemplo, vendeu a sua casa ou se, eventualmente, comprou e vendeu ações ou partes sociais. Já o anexo I será para rendimentos da herança indivisa. Rendimentos obtidos no estrangeiro, o anexo J. O regime do residente não habitual, o anexo L. Os trabalhadores independentes, categoria B, terão, por vezes, que apresentar o anexo SS, para que a Segurança Social possa determinar a sua entidade contratante. Portanto, este anexo SS será obrigatório para determinados trabalhadores independentes que apresentam rendimentos da categoria B. Ora, no caso concreto, nós vamos fazer um exemplo de um sujeito passivo que vai apresentar estes mesmos anexos. Quando nós começamos por entregar a nossa declaração de IRS e chegamos a entregar a primeira declaração e preencher a declaração, nós temos que escolher o ano pretendido. Vamos colocar 2020. E depois surge-nos, para efetuar o preenchimento da sua declaração, de forma simples e rápida, pode optar por uma das opções. Por norma, nós fazemos a obtenção de uma declaração pré-preenchida. Temos que indicar novamente o ano, que já está por defeito colocado. Colocamos o número de identificação fiscal do sujeito passivo A, o nosso número de identificação fiscal, e agora vem uma situação muito importante que eu gostaria desde já de explicar. Atualmente, nós entregamos a nossa declaração de IRS separados. Ou seja, existe o sujeito passivo A, existe o sujeito passivo B e a regra atual é a entrega da declaração em separado. Isso é a regra. Ou seja, cada um entrega a sua. No entanto, podemos optar por entregar a declaração em conjunto. Eu estou a falar dos casados e das uniões de facto. Dois sujeitos passivos, ou casados, ou em união de facto. A regra é entregar separadamente. Cada um entrega a sua, mas a opção, por opção, podem os sujeitos passivos entregarem a declaração em conjunto. E quando se entrega a declaração em conjunto, vai ter agora que se indicar essa mesma opção à autoridade tributária. Entregar a declaração em conjunto vai permitir, um pouco mais à frente no cálculo, e daqui a um pouco, quando eu estiver a fazer a análise da simulação de liquidação que a autoridade tributária vai apresentar a este sujeito passivo, eu vou-vos explicar o que é que significa de facto esse quociente. Mas quem efetivamente é casado ou em união de facto e resolve, por opção, a entregar a declaração conjuntamente, vai usufruir daquilo a que se chama o coeficiente ou quociente
quociente familiar. Trata-se de uma divisão por 2 que eu já vou explicar daqui a um pouco. E é neste momento em que se indica à autoridade tributária se optamos pela tributação conjunta dos rendimentos e teríamos que colocar aqui essa mesma opção. A partir desse momento, teremos que identificar o número de identificação fiscal do sujeito passivo B. E assim começa a entrega da declaração de IRS em conjunto, que, como vimos, trata-se de uma opção e não da regra, porque a regra atual é entregar a declaração separadamente. Bom, penso que isto ficou claro. E agora, o exemplo que eu hoje vou aqui dar é de um sujeito passivo que é solteiro e, portanto, vai ele apenas, como é lógico, apresentar a sua declaração de IRS. Começamos por analisar a folha rosto. Em primeiro lugar, temos o serviço de finanças. Depois, o ano dos rendimentos, 2020. O sujeito passivo, o seu número de identificação fiscal. Eventualmente, se tiver grau de deficiência ou se for deficiente das Forças Armadas, coloca ali. E depois, no grau de deficiência, tem que colocar a percentagem. O estado civil, no caso concreto, trata-se de solteiro. Portanto, temos que definir aqui. E aqui está, mais uma vez, no quadro 5, a opção pela tributação conjunta dos rendimentos. Se assinalou no 01 casado ou 02 unido de facto, do quadro 4, indique se ambos os cônjuges, ou unidos de facto, optam pela tributação conjunta dos rendimentos. E lá está, optam, porque é uma opção. Sim ou não. E, portanto, a opção é para o agregado familiar quando temos a situação de casados ou em união de facto. No desenvolvimento, o agregado familiar com a identificação dos dependentes, eventualmente dos dependentes em guarda conjunta, dos afilhados civis e de dependentes em acolhimento familiar. Depois, a identificação de ascendentes para efeitos de IRS no quadro 7. A residência fiscal, em que o caso que eu hoje vou aqui tratar, continente. E caso venhamos a ter IRS a receber, vamos ter que, é obrigatório indicar o IBAN para que, no caso de IRS a receber, a autoridade tributária faça a respectiva transferência e temos que confirmar o nosso IBAN indicado no campo anterior. A natureza da declaração, se é a primeira declaração ou se é uma declaração de substituição. E no quadro número 11, a chamada consignação de 0,5% do IRS, consignação do benefício de 15% do IVA suportado, que se trata de uma doação a instituições, a entidades beneficiárias. São muitas as entidades, trata-se do benefício fiscal da consignação da cota do IRS, entidades com processo deferido para o ano fiscal 2020. Temos aqui uma lista, que esta lista é uma lista que é obtida no portal das finanças, das entidades às quais podemos fazer uma doação. Portanto, são muitas entidades, temos que ver a entidade, pesquisar a entidade e o número de identificação fiscal dessa mesma entidade. E colocar ali o número de identificação fiscal e se será para efeitos de IRS ou no âmbito do benefício do IVA. A lista das entidades ela pode ser retirada clicando aqui. É uma folhinha em Excel, como eu mostrei, onde temos a lista dessas mesmas entidades. Depois temos os prazos especiais, que no caso concreto eu não vou aplicar.
e vou já para o anexo A. No anexo A temos o ano dos rendimentos, depois a identificação do sujeito passivo, ou dos sujeitos passivos, quando é uma entrega em conjunto, aparecem aqui os números dos dois. E a partir daqui temos o quadro dos rendimentos do trabalho dependente. Conforme visualizamos ao bocado no quadro, temos que este sujeito passivo recebeu do trabalho dependente, que tem o código 401, aqui dentro desta lista de códigos, o trabalho dependente corresponde ao código 401, recebeu 19.200 euros de rendimento bruto do trabalho dependente, categoria A, retenções de 3.667,20 e segurança social 2.112, corresponde a 11% de 19.200, como vimos ainda há pouco no quadro. Depois, nós vamos, dentro disto que é o quadro 4, vamos ao C, onde podemos declarar um conjunto de determinados encargos, como indemnizações pagas pelo trabalhador à entidade patronal pela rescisão unilateral do contrato de trabalho sem aviso prévio, isto é a linha B do número 1 do artigo 25 do Código do IRS, as cotizações para ordens profissionais, que foi aquilo que eu coloquei, também no âmbito dos juízes, despesas de valorização profissional e prémios de seguro no âmbito de profissões de desgaste rápido, conforme o artigo 27º do Código do IRS. Eu então coloquei que este trabalhador pagou a uma ordem profissional 190 euros de cotas. O que é que isto vai proporcionar a este trabalhador dependente que teve um rendimento de 19.200? Bom, os trabalhadores dependentes, eles têm direito a uma dedução específica. Ou seja, a autoridade tributária vai subtrair, vai deduzir aos 19.200 euros a dedução específica do trabalhador dependente que está no artigo 25 do Código do IRS. Todos aqueles que têm trabalho dependente têm direito a 4.104 euros. A autoridade tributária deduz este valor ao rendimento bruto do trabalho dependente por cada um dos seus titulares. O sujeito passivo A tem direito a este valor, o sujeito passivo B também tem direito a este valor. Da dedução deste valor ao rendimento bruto do trabalho dependente surge o rendimento líquido do trabalho dependente, que será o objeto de englobamento. Então, quando nós declaramos cotas para uma ordem profissional, isso vai permitir que a dedução específica do trabalho dependente seja aumentada de 4.104 até 4.275. Desde que a diferença para o limite referido resulte de cotizações para ordens profissionais. Qual será a diferença entre estes dois valores? 4.275 menos 4.104. A diferença é de 171 euros. Para nós conseguirmos aumentar a dedução ao nosso rendimento de 4.104 para 4.275, teríamos de declarar cotas para a ordem profissional de montante igual ou superior a 171 euros. Estes 190 euros que são declarados na declaração de IRS, eles vão ser adicionados aos 4.104 e vai parar em 4.275. Ao declarar aqui as cotas, vou considerar depois uma dedução específica ao rendimento 19.200 de 4.275, porque vamos usufruir efetivamente do patamar máximo. Este é o impacto de se declarar aqui um valor de cotas para ordens profissionais. Se o valor fosse, por exemplo, de 100 euros,
a autoridade tributária somaria aos 4.104 os 100 euros e a dedução seria de 4.204. Outro dado importante é que, havendo descontos para a segurança social superiores a 4.104 ou eventualmente aos próprios 4.275, prevalecem esses mesmos descontos quando superiores. No caso deste contribuinte, não há qualquer efeito do desconto para a Segurança Social, porque é somente de 2.112. O 11% de 19.400, 2.112, como é inferior aos 4.104, ou no caso concreto, aos 4.275, não terá qualquer valor. Se tivermos, por exemplo, um trabalhador com um rendimento de 40.000 euros, o que produz contribuições para a Segurança Social de 4.400, 11%, aí sim, como 4.400 é superior aos 4.104 ou eventualmente aos 4.275, prevalecem os descontos para a Segurança Social. Prevalece sempre o maior entre os dois. Também, se existirem cotas sindicais, elas serão tidas em conta, serão majoradas em 50% e terão um limite até 1% do rendimento bruto do trabalhador. Também as indemnizações pagas pelo trabalhador por rescisão unilateral do contrato de trabalho deverão ser declaradas e vimos ainda há pouco que existem códigos para que se possa declarar estes mesmos valores, uma vez que os mesmos serão tidos em conta para a elevação, o aumento da dedução específica do trabalho dependente. Este trabalhador vai ficar com 4.275. Daqui a um pouco, quando eu fizer a simulação, não nos esqueceremos desse mesmo valor para confirmar. Depois temos no quadro 5 os rendimentos de anos anteriores, que no caso deste trabalhador, deste sujeito passivo, não temos nada a colocar. Segue-se o anexo H. O anexo H é o anexo das despesas das deduções à coleta, dos benefícios fiscais. Em primeiro lugar, o ano dos rendimentos, que por defeito já aparece, a identificação fiscal do ou dos sujeitos passivos, no caso da entrega conjunta dos sujeitos passivos, que também já vai aparecer por defeito. No quadro 4, os rendimentos isentos sujeitos ao englobamento, que aqui não temos. No quadro 5, os rendimentos da propriedade intelectual isentos parcialmente, em conformidade com o artigo 58 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. E no quadro 6, as deduções à coleta. Temos os benefícios fiscais. Este trabalhador ou este sujeito passivo tem um plano poupança-reforma que já está por defeito colocado aqui no portal das finanças. O titular, ele próprio, a importância aplicada durante o ano, o reforço, o NIF da instituição na qual ele aplicou o PPR e depois este valor será tido em conta na percentagem de 20% como dedução à coleta. Depois temos outras despesas. Eu aqui coloquei nesta questão, em alternativa aos valores comunicados à autoridade tributária, pretende declarar as despesas de saúde, de formação e educação, os encargos com imóveis e os encargos com lares relativos ao agregado familiar. Eu coloquei sim para ter acesso aqui a este quadro, para que possa explicar e para poder simular. Coloquei aqui uns valores para simular depois. Então, a autoridade tributária, danos, se nós colocarmos aqui sim, as nossas despesas que estão comunicadas no portal das finanças, nós temos aqui, por exemplo, despesas de saúde, na parte não comparticipada deste sujeito passivo. As despesas de saúde depois vão promover uma dedução à coleta de 15%.
Depois as despesas de formação e educação e encargos com rendas de prédio. E aqui 5.700. Estes encargos com rendas de prédio destinada à habitação, que é o código 654, é quando o sujeito passivo tem uma casa arrendada, ou seja, ele paga ao senhorio uma renda da sua habitação e o total da renda durante o ano foi de 5.700 euros. E aqui vamos ter, efetivamente, uma dedução à coleta muito, muito interessante. Eu já vou mostrar. Ora, estas despesas, a despesa relativa aos encargos com rendas de prédio destinada à habitação permanente, isto é alineado número 1 do artigo 78E do Código do IRS, obriga a que se preencha o quadro 7 para a informação a informação relativa a despesas e encargos com imóveis para a habitação própria. Depois nós temos que preencher a natureza do encargo e se for uma renda, encargos com rendas, é o código 05. Para quem tem, por exemplo, empréstimos à habitação, quem está a pagar ao banco uma prestação, se o empréstimo tiver sido realizado até ao dia 31 de dezembro do ano de 2011, ainda é permitido deduzir à coleta uma percentagem sobre os juros. E aí vamos ter que identificar o código da nossa dedução à coleta e identificar depois o mutuante, que é o banco. Se os empréstimos tiverem sido feitos depois de 31 de dezembro de 2011, já não se consegue deduzir nada. Portanto, os encargos com rendas de prédio destinado à habitação permanente é aquilo que eu aqui tenho. Aí, se for ao abrigo do regime do arrendamento urbano ou do novo regime do arrendamento urbano, nós vamos poder deduzir aquilo que eu já vou explicar. Identifico aqui, depois a freguesia, o tipo, eu coloquei, por exemplo, urbano, inventei aqui um artigo, a fração, o titular, que é este sujeito passivo ao qual estamos a entregar o IRS, e depois o NIF, o número de identificação fiscal do proprietário, que é o senhorio. Eu inventei aqui um número fiscal. Bom, depois o quadro 8, acréscimos por incumprimento. Nós não temos aqui nenhum incumprimento que nos obrigue ao preenchimento deste quadro, por exemplo, levantamentos de PPRs, planos de poupança-reforma, etc. As deduções ao rendimento dos incentivos à recapitalização das empresas, em conformidade com o artigo 43b do Estatuto dos Benefícios Fiscais, relativamente à indicação das sociedades em que o sujeito passivo participa, não temos aqui nada. E depois, o quadro 10 é para despesas de saúde e formação e educação suportadas pelas chamadas famílias de acolhimento, também não temos aqui nada. O que significa que está tudo preenchido. Ora, quando nós temos efetivamente tudo preenchido, aquilo que devemos fazer é validar. E depois de validar, podemos simular, antes de entregar. Simular é para ver quanto é que vamos receber de IRS ou quanto é que vamos pagar de IRS. Então, vamos começar por validar. Ao validarmos, obtemos uma mensagem. Aqui obtivemos a mensagem sem erros. O que significa que esta declaração está mesmo preparada para a entregar definitivamente. Se obtivéssemos aqui erros, viria aqui uma lista a vermelho de erros que teriam que ser corrigidos. E clicando, vamos diretamente aos campos onde a correção é necessária. Não havendo quaisquer erros, como acontece aqui, passamos a simular. Ao fazermos simular, então aparece o chamado resultado da liquidação da autoridade tributária.
Vamos então interpretar este resultado da simulação. Tivemos um rendimento global de 19.200 euros, conforme se recordam, era o rendimento bruto da categoria A. Tivemos direito a uma dedução específica de 4.275 euros. O normal seria 4.104, mas como tivemos aquelas cotas para as ordens profissionais, foi elevado ao patamar máximo de 4.275 e como a Segurança Social era tão somente, isto temos aqui no anexo A esses dados, como a Segurança Social era somente 2.112, não teve qualquer relevância e a autoridade tributária considerou 4.275, a dedução específica que é considerada quando se declaram cotas para ordens profissionais superiores aos tais 171 euros, como há bocado vimos na máquina de calcular, a diferença entre a dedução maior e a menor. Depois, ainda continuando a fazer a interpretação desta simulação, ou deste resultado da simulação, a diferença entre os 19.200 e os 4.275 dá 14.925. Isto chama-se o rendimento coletável. E é neste momento que vai surgir o chamado quociente familiar. Aquilo que eu estava a dizer no início, relativamente aos casados ou às uniões de facto, que resolvem optar por entregar a declaração em conjunto. Quando optam por entregar a declaração conjuntamente, o quociente familiar é 2. A autoridade tributária divide o rendimento para determinação de taxas por 2. Torna-se metade. E é na base dessa metade, desse valor, que vai a autoridade tributária, em conformidade com o artigo 68 do Código do IRS, aplicar a taxa final do IRS. Uma taxa que vai depender do tal valor que foi reduzido a metade. Será enquadrado aqui num intervalo, aplicar-se-á a taxa final de IRS, de 14,5% até 48%, vai depender do escalão onde vai ser enquadrado, e após aplicar a taxa surge a subtração de uma dedução da chamada parcela a abater. Esta, digamos que é a vantagem da entrega, uma das vantagens da entrega em conjunto. É usufruir de um quociente familiar, a autoridade tributária divide aquele valor por 2, escolhe ou enquadra num dos limites, porque temos aqui taxas progressivas em função dos intervalos, e após aplicar a taxa e a parcela a abater, volta a multiplicar por 2. Divide por 2 para ir encontrar a taxa e a parcela a abater. Assim fará as contas. Depois multiplicará por 2 para se formar a chamada coleta total. Isto, obviamente, para casados ou em união de facto. No caso concreto, como estamos perante um sujeito passivo solteiro, a autoridade tributária aplicou 1, também quem entrega a declaração separadamente, o quociente familiar é também 1. Aplicou 1, ou seja, os 14.925, logicamente que a dividir por 1 dá 14.925, e estes 14.925 foram objeto de integração aqui num dos escalões, vai pertencer ao terceiro escalão, está enquadrado de mais de 10.732 até 20.322, a sua taxa é de 28,5% e a sua parcela a abater é de 1.194,79 euros. Portanto, tem que se aplicar aqui esta linha. E como é que a autoridade tributária faz as contas? Os 14.925 são multiplicados por 28,5%. Isso dá 4.253,63.
é subtraída a parcela a bater de 1194,79 e resulta uma coleta total de 3058,84. E é a partir de agora que vão ser deduzidas as chamadas deduções à coleta. Então, as deduções à coleta, claro que teve a ver com as deduções à coleta, claro que tiveram a ver com as despesas que efetivamente foram declaradas. E essas mesmas despesas, nós consultamos-las aqui nesta tabela. Nós tivemos despesas relacionadas com a saúde, com a educação e a renda ao abrigo do novo arrendamento urbano ou do arrendamento ou do regime do arrendamento urbano. Aqui neste quadro nós temos todas as deduções à coleta que existem e a percentagem de dedução em relação a cada tipo de despesa. Temos logo os dependentes. Um dependente que tenha mais de 3 anos de idade permite deduzir ao casal 600 euros. Os dependentes com idade igual ou inferior a 3 anos, 726. Quando a tributação é separada, então estas deduções são imputadas metade a cada um dos cônjuges. A dedução dos dependentes. Depois, os não casados. 600 euros para dependente com mais de 3 anos de idade ou 726 quando a idade é inferior ou igual a 3 anos. Mas além dos dependentes temos as despesas gerais que deduzem 35% até ao limiar de 250 euros, se for não casado. Na tributação separada, 250 para cada. Na tributação conjunta, é 250 para cada, mas o total dá 500 euros de limite máximo, porque contam aqui os dois. Nas despesas de saúde, a dedução é de 15%, até ao limite de 1000 euros. Na formação e educação, 30%, até um limite de 800 euros, que depois pode ser elevado em determinadas circunstâncias. Quanto à renda de habitação permanente, será 15% no limite de 502. E que foi a principal dedução à coleta que este sujeito que nós estamos aqui a analisar teve. Esta foi a principal. Quanto aos benefícios fiscais, o plano poupança-reforma depende da idade. Se uma pessoa tiver até 35 anos ou inferior a 35 anos, o PPR deduz 20%, parando nos 400 euros. Para sujeitos de idade 35 a 50 anos, 20%, parando nos 350. Para idade superior a 50 anos, 300 euros, 20%, e depois para nos 300. No caso concreto, o plano poupança-reforma, que é analisado no anexo H, conforme se recordam, aqui nas deduções, o plano poupança-reforma foi de 498,88. 489,88. A autoridade tributária multiplica isto por 20%, o que dá 97,98 €, muito inferior aos tais limites máximos de 400, ou 350, ou 300, dependendo da idade. Por isso, foi-lhe deduzido 97,98 € do PPR. Agora, vamos só analisar um pouco aqui estes 5.700 euros. Já sabemos que nas despesas de saúde a autoridade tributária faz aqui a percentagem de 15%, na educação 30%, com os limites que já vimos, mas neste caso está muito aquém desses limites. A questão fundamental aqui são os 5.700. 5.700. Quando nós temos rendas que estamos a pagar a um senhorio, claro que nós temos que exigir uma fatura recibo do senhorio para se poder usufruir desta dedução, que é muito interessante. Já vamos ver agora. O que acontece é que quando estamos perante estas rendas, em que nós pagamos uma renda de habitação permanente, ao abrigo do regime do arrendamento urbano ou do novo regime
do arrendamento urbano. A dedução é de 15% do valor suportado por qualquer membro do agregado familiar com um limite global de 502 euros. Se eu fizesse, efetivamente, 5.700 euros, que é o valor da renda, vezes 15%, eu tenho 855 euros, o que ultrapassa os 502, pelo que ficaríamos por 502 na dedução à coleta. Para não casados, para tributação conjunta dos casados, é a mesma coisa. 502. O que acontece aqui é que este sujeito passível vai ter aqui um benefício. Esse benefício deriva do facto do seu rendimento coletável ser de 14.925. Ou seja, estes 502 euros vão aumentar. E vão aumentar em função daquilo que está estabelecido. Esta matéria das rendas é uma matéria do artigo 78E do Código do IRS. As rendas e também os juros da aquisição de habitação própria e permanente, mas só para contratos até 31 de dezembro de 2011. E segundo esse artigo, o limite da dedução à coleta para rendas de habitação é elevado para 800 euros, quando o rendimento coletável é igual ou inferior a 7.112. Para contribuintes que tenham um rendimento coletável superior a 7.112 e igual ou inferior a 30.000, o limite resultante da aplicação da seguinte fórmula. Ou seja, foi aplicada esta fórmula pela autoridade tributária, que aumentou muito, efetivamente, o limite da dedução desta renda. Se consultarmos então aqui o quadro, que eu fiz aqui a conta, nós temos que a renda à habitação era de 5.700 euros. 15%, 855. Teoricamente pararia em 502. Mas como o rendimento coletável dele está integrado naquele intervalo, nós tivemos que aplicar esta fórmula, que é aquela que acabamos agora de visualizar. Isto são tudo valores fixos que estão determinados na lei. A única variável é o rendimento coletável, que no caso dele foi 14.925. Fazendo esta conta toda, dá 698,28. Ou seja, a dedução de 502 euros passou para 698,28, porque o rendimento coletável deste sujeito passivo estava enquadrado no limite que agora nós acabamos de ler. Estava entre 7.112 e inferior a 30, portanto, era superior a 7.112 e inferior a 30.000 euros. Na verdade, conforme nós acabamos de ver, era de 14.925. Usufruiu deste aumento da dedução à coleta por causa de ter uma casa arrendada, de estar a pagar uma renda, de ser o arrendatário e de estar a pagar uma renda ao senhorio, teve direito a esta dedução de 698,28. As deduções todas somadas formaram 1.147,09. Aqui, para formar este valor, contribuíram ainda 250 euros das despesas gerais, porque a autoridade tributária não mostra aqui as despesas gerais, mas elas existem, elas deduzem à coleta 35% até ao montante de 250 euros e também uma pequena parcela que ele usufruiu relativamente ao IVA suportado em despesas de manutenção e reparação de veículos, alojamento, restauração, salões de cabeleireiro, institutos de beleza, atividades veterinárias. Aqui nós, pedindo fatura a estes estabelecimentos, vamos recuperar 15% do IVA suportado nessas faturas,
até 250 euros de limite máximo. E quando se trata de transportes públicos, até conseguimos recuperar 100% do IVA. Claro que temos que pedir fatura nestes estabelecimentos, com o número de contribuinte, para conseguirmos esta dedução à coleta. Efetivamente foi por causa de tudo isso que ele conseguiu, ou ela conseguiu, 1147,09. A partir daqui, a coleta total menos as deduções à coleta formaram 1911,74, que é a coleta líquida. Como tinha tido retenções de 3.667,20, isto era visível no anexo A, as retenções na fonte foram de 3.667,20, e como as retenções na fonte são um adiantamento do imposto, significa que a autoridade tributária vai consagrar agora as retenções na fonte, tendo elas sido mais elevadas do que a coleta líquida, a diferença é IRS a receber. O resultado desta simulação será 1.755,46 a receber. Claro que, se as retenções na fonte, se não tivesse havido retenções na fonte, a coleta líquida seria o valor a pagar. Não há retenções na fonte, vai haver em princípio IRS a pagar. O máximo de reembolso que um sujeito passivo pode vir a ter são as próprias retenções na fonte. As retenções na fonte estabelecem o limite máximo de reembolso que pode existir. Quem não faz retenção na fonte, claro que não vai ter reembolso nenhum. No limite pode não ter que pagar nada. Mas para haver reembolso de IRS, as retenções na fonte têm que ser superiores à coleta líquida e a diferença será o reembolso. Se a coleta líquida for maior que as retenções na fonte, teremos que pagar a diferença. Daí o resultado do IRS poder ser IRS a pagar, não paga nem recebe, ou IRS a receber, que é o caso concreto que nós aqui temos. A autoridade tributária diz-nos que a liquidação das declarações modelo 3 é efetuada por um programa específico. A simulação que efetuou não contempla todas as situações declarativas, pelo que os resultados obtidos podem apresentar algumas diferenças relativamente à liquidação a emitir pelo sistema de liquidação central. Depois de fecharmos o simulador, podemos clicar em entregar. E está feito a entrega da declaração de IRS. A declaração de IRS que nós agora vimos era muito simples. Existem declarações complexas que exigem várias opções. Opções por englobamento, opções por não englobar. Quem tem, por exemplo, rendimentos da categoria B vai ter que fazer algumas opções ao preencher o anexo B. Quem tem rendimentos da categoria F prediais terá que fazer uma opção por englobar ou não englobar os prediais. Quem tem rendimentos da categoria E também terá opções a fazer. Quem tem rendimentos da categoria G, mais-valias, a declaração, o anexo G, também questiona determinado tipo de opções, nomeadamente quanto ao englobamento ou não englobamento de rendimentos. Uma vez que existem todas essas opções, isso significa que quando estamos a preencher o IRS e nos são colocadas questões para nós optarmos, significa que existem dois caminhos e nós vamos sempre optar por aquele caminho que vai conduzir a mais economia fiscal, sempre assente na base legal. Eu aconselho a que utilizem o simulador ou para aquele IRS, para aquelas declarações mais complexas, o ideal é efetivamente que a mesma seja preenchida por um contabilista certificado que de certo vai tomar as opções que melhor vão ao encontro daquilo que são as expectativas dos sujeitos passivos, que é numa base legal ter efetivamente economia fiscal. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade.